quero agradecer, então, ao reverendo Smith, do reverendo Nunes também, nós da comissão organizadora, por privilégio estar aqui com vocês. Quero dividir minha fala em alguns votos, né? O primeiro deles é para assentar um pouco da onde eu falo e para onde a gente vai caminhar quando falamos de teologia e cultura. A primeira coisa que eu quero dizer, então, é que, para mim, teologia é um facilmente comum. Nós é que fazemos teologia. Deus não faz teologia. Somos nós que passamos. E isso tem uma forma bem interessante na linguagem bíblica de mostrar esse fazimento. É justamente o contraste entre as duas entregas, ou beró, entre a primeira entrega da tábua das leis e a segunda, o segundo momento em que Moisés desce, então, com essa tábua do lanche. Primeiro, Deus dá a Moisés as tábuas, já com as leis escritas, Êxodo 32, 16. Ele chega ali embaixo, se revolta com o tábua crescendo, ele perde as tábuas. Dali a pouco ele volta para o monte e Deus fala lá em Êxodo 4, verso 1, você vai talhar a pedra e eu vou escrever nela. Só que no verso 27 e 28, Deus manda Moisés. Então, fazimento teológico é nosso. E se é nosso, isso implica em algum tipo de fragilidade, de finitude, de imperfeição. É por isso que a teologia precisa ser escrita ao lado. E é por isso que a interpretação, inclusive bíblica, é preciso considerar a nossa limitação ao fazê-lo. O que está na vida é verdade, mas a nossa interpretação pode não ser condizente com a verdade. Ou pelo menos com o melhor sentido da palavra de Deus. Terceira coisa, e aí é uma máxima que eu uso com meus alunos, seminários especialmente, em teologia, escolha o caminho que lhe dará menos problema. Escolha o caminho que lhe dará menos problema, do que dizer, mais simples. Pode ser o caminho mais complexo, o mais dificultoso, mas é o que vai te trazer menos problema. Porque, meu querido e querida, assim, nós somos uma era que não adianta você chegar e se arvorar como pastor, reverendo, diante de uma congregação e dizer porque assim acabou. Porque a turma está com o celular na mão, dando bugada nas suas falas lá no culto. Para ver se o que você está dizendo tem alguma coisa a ver com o que o Bubo, ou até mesmo com o que a IA diz, se ela concorda com a sua fala. Então, nesse contexto, e nós vivemos um contexto extremamente desafiador, eu conheci uma história do colega pastor, que a turma da igreja adolescente descobriu que ele copiava as mensagens de um outro pastor. Legal ele. E aí, a turma voltou lá e levou o liderança da igreja e esse pastor perdeu o ministério por plágio. Ele nem deu a referência, olha, estou usando as mensagens, o pastor fulano de tal, da cidade de tal, por conta da inspiração que ele exerce sobre mim. O que era ministro fazer? Não teria problema nisso. Mas ele não dizia de onde tirar. E a turminha pegou. Assim como também eu já conheci histórias de colegas que foram pegos em outras circunstâncias, em que a turma falou assim, nossa, o pastor sempre foi mal, o pastor pregar bem, da semana passada para cá. Aí a turma ficou assim, ou adolescente, logicamente, né? Que é mais, sabe, esperto. A gente é muito urso, né? Libera muito, né? Mas a turma adolescente não, vai ligar. E aí, outra semana, outra mensagem, assim, destoando
de alguns anos de mensagens insossas, né? De homilias insossas. A turma foi lá e começou a pegar umas falas, umas frases dele, botando novamente no Google, tal, e achou que ele estava reproduzindo as mensagens de um grande pregador brasileiro. E aí, o pastor só estava pregando a mensagem do pastor fulano de tal. Essa mensagem ele pregou no dia tal em tal lugar. E aí gerou aquele desconforto todo, né? Então, assim, escolha o caminho, meu querido, de lhe traga menos problema. E o que eu vou falar com vocês aqui hoje não é uma proposta acabada, mas é uma direção de caminho que tem me trazido menos problema. Menos problema. Problema nós sempre vamos ter. Mas importa trazer menos problema. Eventualmente, alguma coisa que eu lhe disser pode causar um ruído, um estranhamento no seu ouvido, tá? Eu quero pedir para você que você reflita, você pense. Se você achar uma pessoa que não presta, pode descartar. Isso não faz você menos nem mais. É um direito seu de fazer isso. Uma vez eu estava dando uma aula, e aí um aluno soltou com uma frase, eu achei estranha aquela frase, que é sobre um teólogo alemão muito criticado, pouco lido, chamado Bultmann. E o aluno escolheu uma frase que era uma frase que eu achei assim que isso não é teologia bultmanniana, e também esse aluno tem capacidade de fazer essa frase. Vamos lá. Da onde você tirou isso? E ele começou a escorregar para cá, escorregar para lá, e eu apertando, até que ele disse o autor das frases. É só abrir. Pelo histórico do autor que você está citando, ele é um cara que não leu Bultmann. Ele está falando isso a partir de outros autores críticos e que teve direito de criticar, logicamente, a obra de Bultmann. Mas veja, nesse aspecto que está falando aí, o que Bultmann fala é isso, isso e aquilo outro. Não é isso que esse autor que você leu está falando. Então, assim, pode ser que cause algum estranhamento. Aquele aluno causou estranhamento ali quando ele falou. Esse teólogo é um teólogo brasileiro, e ele, para mim, é um teólogo Agnaldo Timóteo. O Agnaldo Timóteo tinha uma frase, não sei se vocês lembram disso, é assim, é menino, isso. Então, aqui. O tinha essa frase, ele usava constantemente e tal. Esse teólogo, eu estou que ora era batista, ora é presbiteriano, ora era batista, ora é presbiteriano. Então, é batista, presbiteriano, batista. Você nunca sabe o que ele é. Mas ele está sempre discipulando por ela. Isso posto, eu quero dividir, então, 3 blocos agora a minha face. Né? O primeiro já foi, e esse assentamento. Eu queria falar sobre algumas pinceladas sobre o conceito de cultura a partir de Terry Lipton e também de Paul Tillich, e depois falar sobre a teologia e cultura, a cultura como mediação da revelação, mediador da revelação, e teologia e cultura, rapidamente, como aspecto da lição da igreja, cobrindo um pouco da sacralização que o Rodinei já trouxe. Tá? O que é cultura, então? Para Clifford Geertz, cultura são as redes de significado nas quais está suspensa a humanidade. Tudo isso vai aparecer no texto, tá? Lá na revista, quando sair mais à frente, né? Se não fosse escurado, tá? Às vezes eu dou... Matthew Topnet diz que cultura é o ideal de perfeição absoluto, o processo histórico, e esse processo histórico imperfeito que trabalha visando esse ideal absoluto e perfeito. Paul Tillich vai dizer que a cultura é a vida do espírito que se torna concreta na realidade fenomênica pela razão. A razão é o meio de compreensão. E aí, o Zappa usou no início da obra 3 termos, mas depois ele seleciona e fica em 2. Né? Os 3 termos que ele usa é Gehalt, Form e Inhalt.
Só que o Inhat ele abandona ao longo da sua obra, posteriormente, e fica então com Gerhardt e Ford. Gerhardt é a substância, poder do agora e sentido, totalidade de sentido vinculado àquilo que é incondicional. Onde é encontrada a substância? Na religião e na teologia. Forma é a categoria de mediação, é a estrutura da razão. Onde é encontrado, então, a forma? É na cultura e na filosofia. Então, se nós vamos falar sobre Deus, nós estamos falando a partir do espaço cultural, do contexto cultural no qual nós estamos. Assim como também o que nós temos com o nacionalismo cristão, seja lá o nome que você queira adotar, a classificação, a taxonomia que você queira adotar para esse tipo de movimento, se você pegar os principais teóricos, aqueles que fundamentam esse tipo de pensamento, como Kevin Craig, Gary Wolff, entre outros, eles estão pegando esses textos e validando a aplicação deles hoje. Porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, vale para nós, não é jeito que está. Bom, se é uma questão de valer do jeito que está lá, nós temos uma dificuldade. Porque aí não precisa mais de uma linha de hermenêutica de interpretação. Vira só uma recitação. E se a Bíblia se torna, então, um livro recitativo, aí nós temos que caminhar para aquilo que Porriquet falou. Seria mais honesto a parte dos protestantes, em especial, no nosso caso, adotar a linha islâmica. Porque ele valeria a pena, não pode nem recitar na língua materna nossa. Tem que recitar na língua original do texto. Então vamos todos nós aprender e tornarmos fluentes em hebraico e grego para simplesmente fazer a leitura, não a interpretação. Tá? Essa é uma questão importante. Bom, ou a revelação, ou se dá através dessa execução simplista, ou ela se dá com um processo culturalmente e historicamente condicionado. E aí, a Uebá, eu saquei 6 pontos dele para ajudar a gente a pensar. Primeiro, ao mesmo tempo, como já falei, não só como virtude cristã, mas como meio de revelação. Segundo, o autor e editor que, inspirado por Deus, ilumina certas partes em detrimento de outras. Quando o último capítulo de Nímesis, ele vai falar sobre a mesma rol de Virginia Woolf, aí vai dizer assim, olha, ele reproduz a cena, e Virginia Woolf escreve, e ele vai dizer assim, ela tem o poder de iluminar o que ela quer ouvir. Por que é que ela está mostrando aquela parte da sala e não o resto? É o autor que decide. Toda vez que há uma seleção, há automaticamente uma renúncia. Alguma coisa ficou de fora. E o crítico terá o tamanho de Hellboom quando analisa a perspectiva já vista de Gênesis a dizer eu estou mais interessado naquilo que não está ali do que no que aquilo que está aí, do que ficou de fora do processo de construção do texto bíblico. E por que ficou de fora? Essa é a postura de um crítico literário. No nosso caso, como crentes, cabe perguntar a pergunta assim de fundo: por que será que foi feita essa seleção aqui? Lá no Evangelho de João, você vai... Vamos lá, nós estamos aqui no seminário, né? Da faculdade hoje. No quarto evangelho, porque tem o pessoal que disse como a Joaninha escreveu, outros falam com o João, e por aí vai. Então, lá no quarto evangelho, vai dizer lá no finalzinho, o escritor, a comunidade, o apóstolo, se vai for, vai dizer para nós o seguinte:
Olha, Jesus, que mais coisas do que as que estão aqui relacionadas, relatadas. Que se fosse escrever, não daria todos os papéis vivos desse mundo. Então a pergunta é, mas por que escolheu só essas? E por que deixou as outras de fora? Para nós, manifesta-se assim a ideia de uma providência divina nesse processo de inspiração. Mas perceba, há um processo de seleção e de iluminação com a parte, em detrimento de outras tantas que poderiam compor aquele contexto. Terceiro aspecto de Auerbach, todo acontecimento na história é revelatório? Para Auerbach, não. Não. E ele distingue acontecimento de fenômeno. E vai chamar o fenômeno de evento. O evento é revelatório. Tropeçou na rua, pegou o ônibus errado, isso é uma revelação? Não. Mesmo que no ônibus você tenha insight divino. Escolha. Mas não é uma revelação. Então, para Auerbach, o que importa é evento, a palavra evento. E como é que esse evento então entra com componente na contagem da história da revelação divina? Como marco da revelação divina na história. E esse evento ele entra. E aí, vou usar um outro acadêmico alemão, Gerhard von Hertz. Eu sugiro vocês a lerem, se quiserem saber de revelação e história. Esse é e ele vai dizer assim, olha, existe a história do mundo e existe a Heilsgeschichte, a história da salvação. E os eventos revelatórios, então, são aqueles que têm a ver com a história da salvação. Não é com aquilo que está ligado à história do mundo. A mediação cultural parece também um conceito que Auerbach cita e trabalha de interpretação reinterpretativa. E essa interpretação reinterpretativa ele localiza como exemplos em dois dos grandes pregadores do cristianismo séculos atrás. Início da Idade Média, início da Idade Média, início. Crisóstomo e Santo Agostinho, que eram dois grandes teólogos e também dois grandes pregadores. E ele vai dizer o seguinte, bom, a fé cristã tem um caráter universal, universalizante. Ela não é a fé de um povo, é a fé para todos os povos. Essa é a pretensão da fé cristã. Se ela é bem sucedido ou não nisso, se ela faz o jeito de se catou. Não, isso é uma outra conversa. Aí as ciências sociais vão ajudar esse negócio. Mas a fé cristã tem essa pretensão universal. Como é que a gente alcança, então, a todos? A Auerbach vai dizer, através de uma interpretação reinterpretativa. Nós queremos que esse evangelho alcance mais pessoas. Isso faz com que a gente, constantemente, ao longo da história, ao longo dos contatos culturais com as diferentes culturas ao redor do mundo, ao longo do tempo, melhor dizendo, esse perigo, esse conteúdo da pregação, ele, ao objetivar atingir mais pessoas, sofra um processo reinterpretativo para alcançar mais gente. Nós não pregamos do mesmo jeito que Agostinho pregava, embora anunciemos o mesmo Senhor. Ele anunciava. Quinto aspecto, Auerbach vai dizer que a história e a revelação estão sob o bom passo. Perceba, esse cara não é bom. Em tese. Não é. Não sei se tornou, mas em tese não era.
Bom, eu defendi na universidade que ele era cristão. Que ele era um judeu que chamou cristão. Mas o meu orientador me mandou uma nota de rodapé de Michael Louvi, e dizendo assim, o Louvi está dizendo aqui que Auerbach morreu sem religião. Quem está certo, o Louvi ou você, Céu? Mas... humildade, né? Humildade, peixe galinha, não fizeram mal a ninguém, né? Um pouco de humildade. Aí eu pouco bem. Mas ele, na sua obra, ele fala da providência divina. E essa providência, ela entra no aspecto da análise da história e da revelação de Deus que se dá na história. A história é o campo da revelação divina. E, por fim, nos personagens. Esse aqui é o campo que me leva de carro. Eu gosto muito desse tema. Porque, vejam, via de regra, como disse Porriquet, os atores históricos não sabem que eles estão fazendo história. Quando alguém age de um jeito, em algum contexto, você não sabe que aquilo vai virar história. Não tem a dimensão do alcance, do que vai acontecer com aquilo ali. De repente, aquilo vira história. Passa a ser falado mais. Quando você vai pegar os personagens da Bíblia, em tese, se você olhar para todos eles, se você pudesse olhar um time e aparecesse esses caras todos para você, no início da vida deles, né, na narrativa bíblica, você facilmente diz assim, muito obrigado por você ter submetido seu currículo à nossa empresa, mas nós não temos interesse, né? A vaga vai ser preenchida por outro candidato. Porque eles são anti-heróis. Todos eles, anti-heróis. E isso é importante para duas coisas. Primeiro, no campo da universalização do texto bíblico, na identificação das pessoas com o texto. Ora, ninguém se identifica com a imbatibilidade dos heróis bíblicos. De Aquiles. O que eu tenho em comum com Aquiles? Nada. Mitologia. Os heróis gregos são heróis perfeitos. Ao mostrar e ao ter os heróis imperfeitos, como a Bíblia mostra para a gente, ela cria automaticamente um elo de identificação entre a gente e esse personagem, porque a gente se vê neles. Alguns se vê em Jacó, outros em Davi, outros em Salomão, outros em Pedro, outros em Paulo, outros. Os que se veem em Paulo são mais humildes, né? Então, assim, a gente vai se vendo nos personagens da Bíblia, a gente vai se vendo neles. Mas não é só isso. Para o aspecto revelacional, o que de Deus pode aparecer no Aquiles, que já é perfeito? Nada. Mas em personagens que são imperfeitos, por exemplo, como explicar que a Bíblia descaracterize tanto a figura de Davi como um guerreiro, e quando Samuel vai ungir ele rei, apareceu para um vinho, né? Esqueci-o primeiro, depois de gentil aspecto. Ou seja, como é que esse cara vai ser um rei guerreiro? Que moral, assim, não tinha nem orelha mascada de tapendo de jiu-jitsu para poder botar o respeito, assim, né? Olhar assim, esse cara é da Bacalhau por aí, vamos parar de discutir com ele. Não tinha nada. Como explicar as vitórias como categorias, outros personagens, outros papéis que teve? Esse gap entre o anti-herói, o antiprotótipo, para aquilo que, no final, acaba sendo o final do personagem, na narrativa bíblica, é o espaço da revelação de Deus na vida do personagem. Então você vê Deus ali, nessa diferença toda que está. Isso posto, assim,
Como é que eu vejo aí? Lembra da ranhura do ouvido? Vamos lá. Como é que eu vejo o texto bíblico? Eu vejo ele como um registro da literação divina, como um portal, se pudermos usar uma figura mais contemporânea. E nesse ponto, nós temos aí dois grandes elementos que ajudam a gente a interpretar o texto, né? E a reinterpretar o texto. Segundo Harry Emerson Fosdick, a teologia pastoral, teologia prática, é quando você sai do seminário cheio de certezas, daí um mês numa igreja aparece um gabinete que desfaz as suas certezas. E aí você tem que parar e falar assim, vou adotar uma postura dogmática com relação a esse assunto e dizer, não, é isso e pau, e é isso, e mandar a pessoa para a boca do capeta no inferno, ou será que eu vou tentar ver se alguma coisa que eu aprendi precisa ser reformulada, se algum elemento da tradição que eu recebi precisa ser reinterpretado nesse tempo? Essa é a questão. Que você vai ter que administrar isso. A teologia pastoral faz isso com a gente. Eu me lembro, devido a partilhar esse exemplo, eu estava em aula, o professor Carlos Alvaz estava dando uma história da teologia para a gente, e a gente começou a dar aula, e um colega nosso entrou atrasado na sala de aula. E ele entrou atrasado, e tinha uma menina na nossa sala, que era uma menina bonita, e ela foi com uma micro saia daquela aula. E esse colega era um colega que era um colega desrespeitador, e é um colega afrontador. Então ele entra atrasado para a aula, e quando ele entra, ele vê a menina com a micro saia, ele vai para ela e fala, E o professor para a aula. Todo mundo assim, meu Deus do céu, que vergonha. E aí o professor fala assim, a minha esperança, também a minha certeza, é que a igreja vai dar dica em todos vocês. Em todos. Sem exceção. E outro aspecto que faz a gente pensar é a ciência, né? Então vamos lá, meus queridos. A gente precisa requerer para algumas coisas. O que aconteceu, por exemplo, com o modelo da escravidão que é aceito e defendido? Se você pegar um dos maiores avivalistas que nós tivemos na história moderna do protestantismo, George Whitefield, Whitefield tem textos, falas dele dizendo que bênção é a escravidão para a população negra, porque possibilitou aos negros conhecer o evangelho da gente. É isso. Então, esse tipo de violência está presente, inclusive, e mostra que nossos heróis morreram de overdose também. É pura verdade. E aí você tem que, em algum momento, a igreja ia interpretar isso. Mas peraí. A Bíblia autoriza, o cerne do ensino bíblico é a favor da escravidão, alguém tem que fazer uma disrupção. Em algum momento, às vezes, é preciso fazer essa disrupção. Olha só. Ixi, vou correr aqui. Teologia e cultura, missão não secularização. Então, secularização nós vemos que surge em meados do século XIX, quer dizer, para, por exemplo, Grenz, está em Grenz, retirada do conteúdo espiritual da procedência da vida humana e sociedade. Para Kate Goldsmith, depaternalização do aspecto espiritual. A parte religiosa, espiritual, esse conteúdo se torna mais uma gaveta no armário, tantas gavetas que no armário da vida humana. Então a pessoa falava, opa, hoje eu vou mexer na gaveta espiritual. Abrem, depois fecha. Alguns abrem uma vez por ano, só vão no Natal na igreja. Outros abrem 2, 3 vezes por ano, vai na Páscoa, vai no WhatsApp de uma criança.
outros nem abrem e outros abrem constantemente. Põe na igreja todo dia, como nós, né? Então, cada um faz o que achar melhor. Para Terry Eagleton, a civilização é um produto do capitalismo, que ao produzir a fragmentação cultural, boicota a religião, solapando por esta razão a superestrutura espiritual da sociedade. Mas para Friedrich Bogart, e esse não interessa aqui, a secularização nada mais é que o nome dado à relação entre a igreja e o mundo. Desde que a igreja se tornou igreja, como é que ela se relaciona com a cultura onde ela está? E como é que se deu essa relação? Às vezes, por estranhamento, como se fosse possível ter uma cultura cristã pura, angelical, e negando essa cultura. Isso está muito nas pregações avivalistas, né? O que Richard Libbo, que é um clássico canônico para a teologia, Cristo e cultura, todos têm que ler, é no seminário. Não é lá fora, é no seminário. No Fogão de Teologia vai dizer que esse tipo de negação do mundo, que era muito visto antigamente, assim, não sei se vocês lembram disso, eu me lembro uma história, porque a madrinha de casamento para a gente, um amigo da Libi, foi num acampamento desses aí, palavras, não sei da conta aí, e aí quando volta do acampamento, a pessoa volta e fala assim, cheio de CDs em casa, CDs maravilhosos. MPV, rock nacional, Kennedy. Volta e fala assim, vou jogar dos CDs fora. Aí a minha esposa, que na época era minha namorada, falou assim, dê para mim. E ela disse, não, porque se isso faz mal a mim, não pode fazer mal a você. Tem que ser coerente. E, literalmente, jogou fora. É uma coleção enorme de CDs. Uma dinheirama ali. Nem dá para um cara fazer dendê em sebo, né, de CD, nem isso. Simplesmente jogou fora. Às vezes, essa relação se tem de um modo impositivo, através de uma espécie de colonialismo missional. É quando nós impomos a nossa cultura, a que a gente acha que deve ser para uma outra cultura, para um outro povo, às vezes com um modo assimilativo, mas deveria ser de um modo dialodal. Auerbach vai destacar no romantismo, ele vai dizer o romantismo alemão, em todo o tempo, em toda a era, para toda geração, sempre houve a possibilidade de conhecimento de Deus. Esse é o ideal romântico alemão. Então, cabe retificar esses traços do divino na cultura. Concluindo, nós somos seres históricos, condicionados culturalmente. Por isso, meu querido, cuidado com as afirmações categóricas. Cuidado com as interpretações finais. Vez por outra, na história da igreja, Deus baixa um lençol a um e para outro, trazendo um outback do céu. E lembrando a cada um de nós, está lá em Atos 10, lá um letreiro, Outback. Só que o escritor não sabe o que era Outback, então não registrou lá. Mas assim, achou estranho, né, aquele negócio brilhando, Outback, né? Nós vamos lá. Vez por outra, que é que Deus trazer o Outback para nós do céu, para que a gente aprenda. E esse é o nível crasso da igreja ao longo da história. A igreja ao longo da história aprendeu a chamar de puro o que Deus não purificou. E a chamar de impuro o que Deus purificou. Então, muito cuidado com isso. Cuidado com a figura do magistério teológico, não falo dos professores de teologia não, tá, gente? Mas essa magistério teológico é uma figura
da Santa Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, e que é estranha ao protestantismo segundo Paul Tillich e segundo Paul Ricoeur, mas que parece ser sonho de consumo de alguns líderes evangélicos. Olha, eu era bem jovem, estava liderando a juventude do Partido Brasileiro, e no Conselho Constitucional Brasileiro, regime congregacional, operativo. O que eu mais ouvi das cabeças brancas lá, precisamos mudar isso, é muita liberdade. Nós precisamos fechar esse negócio aqui. Quem sabe a gente não acaba com a autonomia da igreja local. Início dos anos 2000, tá? Conversando abertamente sobre a possibilidade de criar uma outra coisa de novatista, para ter controle. Tá? Essa figura de controle é uma figura esquisita, estranha, à era da liberdade, que é a era protestante. Lembre-se, com um diálogo do romantismo, que toda cultura, em todo o tempo, há manifestações e possibilidade de apreensão do absoluto que estão disponíveis. E lembre-se, todos nós temos uma pré-compreensão. Todos nós somos condicionados. Todos nós temos um laço cultural. E todos nós falamos de algum lugar. Eu pepino, como experiência minha em Caxias, interior do Maio. Acabado o culto, peguei no Congresso de Juventude, isso há anos atrás, mais de 20 anos. E quando acabou o congresso, aí à noite eu ia pegar na igreja de Caxias, igreja de Batista, de lá. Quando acabou o culto, eu estou numa porta com o pastor Derezo, despedindo a congregação, e esse que dia uma senhorinha baixinha, marcada, né, pela vida e pelo sol, e ela estende a mão para mim, eu dou a mão para ela, eu falo, Deus te abençoe, né? Pastor, o senhor quis trabalhar mais. Sua mão é muito fina. Eu olhei tanto assim, irmã querida. O meu trabalho é de outra ordem, sim. Mas eu entendo o que a irmã está dizendo. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu ensinar. Então, veja, contexto cultural dela. O que é? O que é um amor trabalhador? A mão de alguém que pega na enxada. Então, assim, eu passo muito tempo digitando. Isso está não fazendo sentido. Isso é um pequeno exemplo mínimo de um universo muito maior. E lembre-se, não sabendo o que fazer, faça como aquele homem retratado na parábola do bom samaritano. Se a tua formação, se a tua tradição, se tudo aquilo que você quer saber, diante do dilema da vida, coloca você diante de uma coisa que você não sabe como reagir, não sabe o que fazer, simplesmente ame. Ame. Toda vez que você não souber o que fazer, ame. Chegou uma criança autista para a igreja, que por foto, eu não sei o que fazer. Ame. Ame. É isso.